E aí, à medida que a gente vai percorrendo e vai estudando esses conteúdos, a gente vai compreendendo essas leis e vai fazendo as pazes com essas leis. Então, não é para brigar com as leis, combater as leis, é para a gente fazer as pazes com as leis. E aí tem a transição, que é sair das leis universais e ir para a lei da graça. Só que a lei da graça, como o nome fala, a graça, né? É de graça vos dou. Então, essa graça, ela é nos dada. Não é um movimento que a gente faz para pegar essa graça. À medida que você vai trabalhando aqui nos ensinamentos, você vai se desenvolvendo, vai limpando a mente, vai tirando os condicionamentos, vai reconhecendo que você é sua consciência, esse movimento vai permitir em algum momento que a própria consciência se desdobre e aí a graça, ela nos é dada. Quando? Não sabemos. E também não ficamos preocupados com isso. Né? A nossa meta é transcender a mente e voltar para casa. Tá? E eu me deparei com um assunto muito interessante, que eu até tenho uma história pessoal que eu já comentei, talvez em alguma aula, ou em particular aqui, a gente estudando, que é a relação de pais e filhos, tá? Na questão kármica em si. Assim, se encarnou junto, se tá ali todos os personagens naquela estrutura familiar, é porque tem uma questão kármica entre os personagens, tá? Ninguém vem junto, assim, né, no pacotinho aqui, aleatório. Existe ali uma sintonia entre os personagens, uns acordos que são feitos aqui pelo ego antes de encarnar, que é baseado no medo, na autopunição e na culpa. Okay? Essa é a, digamos assim, o modus operandi desse sistema. Né? Então, tudo é voltado para medo, para culpa e autopunição. E são acordos que a gente faz com esses personagens que ou nós devemos para eles ou eles nos devem. Então, vou comentar aqui alguns casos, né, que a gente escuta aqui nas terapias, tal, que é muito interessante, porque comprova aquilo que o Joel fala, que a gente também é influenciado pelos sentimentos e pensamentos do outro, não só do nosso núcleo, mas do próprio inconsciente coletivo e dessa mente universal. No meu caso, né, eu tenho aqui, ou tinha, prefiro dizer que eu tinha, porque eu trabalhei bastante isso com Jesus, com o Espírito Santo, desde. Já venho trabalhando há uns 5 anos, mas que foi mais intensificado, talvez seja ali de 2023 para cá, que é quando eu mergulhei mesmo no Curso Milagres, e aí eu comecei a trabalhar bastante com Jesus para liberar as culpas da mente, que é uma questão familiar, kármica, com o meu pai. Então, assim, não tenho muitas memórias da infância, são muito poucas, adolescência algumas, então acredito eu que na infância tenha sido mais tranquilo do que quando chegar na adolescência, que é aí quando você já começa a projetar ali do seu inconsciente todas as crenças, limitações, condicionamentos que a gente traz das outras experiências. Tá? Então é mais normal que durante a nossa adolescência a gente comece ali já ter manifestação de conflitos dentro do sistema familiar. E aí tem até a frase do Hélio, que eu acredito que não seja do Hélio, né? Que ele canaliza sempre o Osho, que é os inimigos estão na família, né? E não é um inimigo, assim, no sentido, eu vejo assim, pesado, né? Mas é no sentido de desafio, né? Da gente transcender ali, estender perdão constantemente, reconhecer que por trás sua consciência, né? Que existe ali o Cristo, mas isso a gente só consegue entender depois que você chega nesses conteúdos. Enquanto você não está nesses conteúdos, você está vendo só ego, está vendo só o personagem, não está reconhecendo a santidade. Então, é tudo ainda projetado, manifestado pelo inconsciente, e você vai vivendo esse inconsciente aí até que você começa a despertar para essas informações que a gente tem aqui. E aí, desde a época da adolescência, nós tínhamos muito conflito, muitos mesmo. Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, e isso foi uma. Não vou dizer assim que eu não tinha vontade, mas foi mais imposto, né? Foi como se tivesse uma obrigação de fazer isso para poder ajudar a família, porque nós sempre fomos muito pobres. Posso dizer, talvez, miseráveis em algum momento, tá? E aí, teve uma série de eventos ali de projeções, né, dele em relação à minha pessoa, voltada para o financeiro,
Então, ele projetava muito essa escassez, esse medo de ficar sem dinheiro, e depositava também a salvação na minha pessoa. Então, tanto é que eu comecei a trabalhar com 17 anos, mais ou menos, e eu fui trabalhar para um conhecido e eu não tinha salário. A negociação que foi feita entre eles, né, os meus pais e essa pessoa, é que era para eu ganhar experiência. Então, eu tinha que ficar nesse lugar, que era horrível, por sinal, e sem salário, só para eu poder ganhar ali uma experiência, né, dentro do trabalho que eles me proporam fazer, que era, na época, era recepcionista, tá? Então, isso, o que acaba causando no inconsciente da pessoa, né? Vou colocar assim, uma crença. Eu trabalho, mas eu não recebo. É isso que o inconsciente lê, ok? Então, essa foi a primeira crença que foi inserida. Depois, quando eu comecei a receber o salário, que eles decidiram me pagar, ele ficava com todo o dinheiro que eu recebia. Ele não me dava nada. Então, tudo que eu precisava, ele pegava. Ele ficava com ele, se eu precisava de alguma coisa, eu pedia para ele, e aí ele comprava para mim. Né? Então, mais uma crença. Você, quando recebe, não fica. Então, é dá como se fosse um escoamento, né? Não retém. Então, isso foi reverberado no resto da vida profissional, tá? Outra crença. E aí, depois, à medida que eu fui tentando entender isso, procurando terapias, né? Fui até num terapeuta que disse que havia até um acordo, aos 5 anos de idade, como se a pessoa tivesse projetado ali em mim, que eu seria a tábua de salvação, por ser a filha mais velha, né, de 2, eu sou a mais velha, então é natural que toda a expectativa e o depositar né, de resultado, expectativa, é colocado no filho primeiro que vem, né? E assim foi feito. Então, eu passei praticamente a vida toda profissional suprindo só a parte familiar. Consegui conquistar algumas coisas para mim? Sim. Foi com muita luta. Né? Então, assim, eu sempre fui muito dedicada. É, a minha meta era trabalhar, sempre não tive preguiça, acordava muito cedo, passei pelas maiores empresas multinacionais do mundo, não é do Brasil, do mundo, multinacional é fora, né? Não é do Brasil. Tinha brasileira, mas tinha estrangeira também. Consegui comprar apartamento, viajei para fora, fiz intercâmbio, tudo com o meu dinheiro. E ainda assim, ajudando em casa. Mas não há prosperidade que resista a isso, né? Porque é um escoamento, porque as mentes todas ali estão doentes, acreditando na escassez, acreditando na falta, um depositando no outro a sua sobrevivência, como se o outro fosse trazer tudo que precisasse, e foi assim. Né? Então, havia muito desajuste familiar. Posso afirmar aqui, sem culpa ou vergonha, que realmente era um lar sem amor, não tinha amor. Tanto é que nas terapias a gente identificou que escassez, né? Quando a gente fala de escassez, escassez é escassez, ela não tem escassez disso ou daquilo. A gente classifica como tudo sendo escassez. Então, escassez de saúde. E aí, quando eu refutei o tipo de escassez, a pessoa falou, não, escassez inclusive de amor, não tem. Então, era uma família disfuncional, desajustada em todos os sentidos, e sempre com muita luta, né? E depositando ali as suas sombras, projetando sombra, expectativa, medo, ataque e culpa. E aí, assim, foi indo durante muito tempo. Até que, quando houve o falecimento da minha mãe, em 2013, o negócio piorou depois disso. Eu não tinha chegado ainda no Joel, cheguei em 2019, então, olha só, tinha um percurso grande aí, tá? Então, foram muitos anos, assim, de sofrimento, de projeção de sombra, de conflito, né, ataques. E até que quando chegou em 2019, quando entrou ali o conhecimento do Joel, que aí foi um movimento feito a partir de um relacionamento, que eu mergulhei mesmo em meditação, em oração, estudo, né, eu tinha bastante tempo, e como eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com dinheiro, eu tinha uma conta ainda bancária ali que me supria o período que eu fiquei sem trabalhar, porque eu, depois, em 2014, acabei perdendo o emprego, né? E eu fiquei muito tempo sem trabalhar, perdida, sem saber o que fazer, porque eu não consegui voltar para o sistema. E hoje eu entendo que não era mesmo para voltar para o sistema. E aí, nesse período, eu estava fazendo
estava trabalhando com artesanato, tal, vendia, tinha momentos que vendia bastante, acabei até exportando para fora do país. Foi uma experiência muito interessante. E por eu ser uma pessoa muito focada e dedicada, então, assim, eu fazia do meu projeto ali, né, o artesanato, como uma profissão mesmo. Então, deu certo em alguns momentos, mas outros começou a cair. E eu não entendia por que aquilo não funcionava. Eu falei, mas tem alguma coisa errada, porque já estou tentando há 2 anos, o negócio não alavanca, não vai, é um sofrimento só, parece que está enxugando gelo. E aí eu fazia terapia, já fazia 4 anos, né? Terapia de frequência, foi quando eu conversei com a terapeuta, e ela é muito conectada, que ela está aí ainda, né? Atendendo, hoje ela é um pouco famosa aí nas redes sociais e tal. E na época ela falou, olha, vamos fazer aqui uma frequência para ver o que a gente acha, né? Eu falei, vamos lá, porque o negócio não anda. E aí, depois da frequência, veio a informação de que eu tinha uma projeção de pai, de ser uma pessoa fracassada, incapacitada, que não dava certo na vida. Então, esse era o olhar que ele tinha da minha pessoa. Então, todo aquele passado de conquista, né, de faculdade, pós-graduação, intercâmbio, a compra de um apartamento, a própria ajuda que eu dava dentro de casa, ajudei a comprar apartamento, ajudei a comprar casa, ajudei a comprar carro, ajudei a reformar a casa. Tudo isso ele jogou para debaixo do tapete. Ele fez de conta que isso daí não existiu. Olha só o sistema, hein? E aí ela trouxe essa informação, né? E eu falei, olha, faz sentido, porque eu convivo com ele, estou o tempo todo ali, e eu percebo que ele olha, né, para as coisas que eu falo, não não vou dizer orgulho, porque isso aí é do ego, mas tipo assim, pô, que bom, né, que está procurando fazer alguma coisa, está se esforçando, está tentando um caminho. Por quê? Porque a crença da pessoa era que uma pessoa bem-sucedida, ela precisa trabalhar numa empresa multinacional, precisa ser gerente, precisa ter um, um, um apartamento muito bom, um carro muito bom, ter muito dinheiro na conta. Esse é a visão de sucesso dele, né? Então, ele se baseava nisso e então ele projetava isso na minha pessoa. E o que isso acabava acontecendo? Como eu tinha, e nós temos, eu vou afirmar aqui, que se está todo mundo dentro de uma egrégora ali, familiar, do núcleo, experimentando ali conflitos, né, desavenças, tem, às vezes também nem tanto isso, tá? Mas está ali entre família, tem culpa. Tem acordo, tem culpa, tem alguma coisa ali que está fazendo se ligar uns aos outros. Então, como eu tinha muita culpa na mente, por uma questão do passado em relação a ele, essa projeção, ela acabava me afetando não só espiritualmente, mas fisicamente também. Aí você fala, como assim, né? Então vamos falar um pouco aqui de energia. Às vezes, não é para todo mundo, claro, aí vai depender da mediunidade da pessoa, depende da receptividade dela, do que tem no roteiro para ela. Mas no meu caso, eu comecei a ter perda de energia e de vontade, de ânimo e disposição para fazer as coisas. Então, eu tinha muito sono depois do almoço. Era impressionante. Eu acordava às 8 tal para fazer algumas coisas, mas eu não via a hora de chegar meio-dia para poder almoçar e depois dormir. E aí eu dormia até umas 3 da tarde. Só depois das 3 da tarde que eu tinha energia para poder fazer alguma coisa. E isso foi me trazendo também desânimo para realizar as coisas aqui. Isso se arrastou por muito tempo. Talvez aí que eu tenha consciência, né? Talvez uns 4 anos. Mas eu acredito que tenha sido mais do que isso. E aí eu fui observando isso, fui passando por várias terapias, inclusive uma delas, que foi um curso de Theta Healing, que eu ganhei de presente de uma terapeuta, eu não paguei. Ela me deu 2 cursos, 2 níveis. E no segundo nível, no intermediário lá do Theta Healing, acho que é isso, eu estava indo para o curso numa sexta-feira à noite, e aí me deu um desânimo, assim, eu falei, acho que eu vou voltar para casa, eu não vou lá fazer esse curso, não. Eu vou voltar para minha casa, porque eu estava sem força. E olha que era de graça, né? Não estava fazendo nada, estava fazendo só artesanato, falei, eu vou voltar para casa. Aí até que eu escutei uma frase assim, pô, mas você já está aqui, o que custa? Né? Vai em frente, vamos ver o que é isso aí. Ah, é verdade, já estou aqui, né? Não vou pagar nada, ganhei de presente isso aí, vou fazer essa desfeita para a pessoa, né?
E aí eu fui, foi muito bom. No dia seguinte, no sábado, tinha aula novamente. E aí, no sábado, no final do dia, assim, fazendo uns exercícios, né, com a professora, com os outros alunos, ela virou para mim e falou assim: Nossa, eu consegui perceber aqui que você tem uma limitação aí, né, de você prosperar e tal, e parece que tá ligado ao teu pai. Eu fiquei, assim, chocada, porque eu não tinha intimidade com ela e eu não contei nada da minha vida para ela. Eu falei, pois é, eu já passei por uma terapeuta que falou a mesma coisa. E aí, mais para frente, depois eu passei com outro terapeuta, que era terapeuta mais, na época, xamânico e tal, ele falou a mesma coisa. Então, foi afirmando ali, né, foram vindo personagens que foram trazendo essa, essa informação para mim. E é óbvio, né, que naquela época eu não gostei nada de saber disso. Fiquei muito irritada com isso, fiquei bastante chateada. E a gente entra numa indignação, né? Como é que pode, né? Um pai fazer isso com o filho, mas a terra é a terra. E isso daí é pequeno, perto do que a gente presencia aqui, né? De ausência de amor e dos acordos, né? Kármicos que a gente tem. E aí eu fui buscando a solução. Então ela trabalhou um pouco comigo, resolveu um pouco, o outro trabalhou um pouco, resolveu um pouco, mas não voltou definitivo. A projeção ainda continuou ainda afetando a, a minha produtividade, o ânimo, a disposição. Foi quando, em 2021 para 22, acredito eu, aí eu cheguei no curso Milagres, e aí eu comecei a procurar aí entender o que era isso através do curso. E antes do curso, não sabia que era culpa. E nem os terapeutas também sabiam disso, né? Você vê como a verdade te liberta, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E eles fizeram o que eles podiam dentro daquilo que eles conheciam, estava tudo bem. E aí, em 2000, talvez 2020, 2023, eu não vou lembrar muito bem do período ali, uma outra amiga, que também tinha ali, era bem conectada assim, espiritualmente, ela também tirava tarô na época, também confirmou. E aí, naquele dia da confirmação, que acredito que tenha sido ali meados de março, abril de 2023, foi mais ou menos nesse período, ela confirmou. E aí eu entrei num processo assim de abandono completamente interno, assim. Eu abandonei tudo internamente. Eu fiquei um pouco rebelde, né, com o que eu escutei. E aí eu tive uma conversa com Jesus aquele dia. Eu falei, olha, eu tô abandonando, eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir, eu vou voltar para minha cama, porque pelo que eu tô percebendo, não tem jeito de resolver isso, né? Parece que tem que ser assim, porque vai para um lugar, não resolve, vai para o outro, não resolve, vai para lá, não resolve. Então eu vou dormir. Eu vou dormir, vou abandonar tudo isso aqui, eu vou dormir. É o que tem, né? Nada dá certo, porque é um tal de enxugar gelo, não prospera, não sai daquele lugar de desânimo, a pessoa continua, porque é uma pessoa que não tem abertura nenhuma para o lado espiritual, não gosta, não tem inclinação, logo não tem diálogo, né? E naquela época também acho pouco provável que escutaria alguma coisa. E aí eu deitei ali, acho que era tipo umas 11 horas da manhã, assim, eu estava determinada, falei assim, eu vou ficar aqui, porque é o que tem para hoje, né? E passou assim, talvez um minuto, dois, não sei, eu só escutei uma frase assim, aceita o ataque e levanta daí e vai fazer suas coisas. Mas não foi uma voz assim de autoridade, uma voz de punição, né, ou com raiva, não, era uma voz assim muito forte, profunda, como se estivesse me puxando para a consciência, mas ao mesmo tempo uma voz acolhedora, sabe, de resgate, assim, de talvez de amor, podemos colocar nesse sentido, e vindo de Jesus não pode ser diferente, né? E eu confio e confiava nele plenamente. E aí me deu um estalo assim, eu queria falar, é verdade, você tem razão. Eu vou levantar e vou fazer o que tem que ser feito. E, e nesse momento, nesse instante, aquela, vamos chamar de maldição ou projeção, que é a maldição, né? Amaldiçoar o outro, praguejar o outro, né? Ele cortou completamente, né? Ali eu senti que havia
tinha sido feita uma mudança na minha mente. Isso não zerou completamente as culpas. Ainda existiam culpas de conflito, mas a maldição ela foi cortada instantaneamente. Aí a gente pode pegar essa experiência e levar para o Joel, quando ele fala assim: não resistais ao mal. Né? Não tente combater o mal, não tente lutar contra ele, que não é necessariamente uma aparência de mal, né? Porque a pessoa está inconsciente, está na ignorância. E ela fez um acordo comigo que ela ia me punir, porque nós fizemos esse acordo antes de vir para cá. Então esse personagem, ele só estava cumprindo fielmente o papel dele. Eu e ela fizemos um acordo, ela me deve, e ela disse que eu poderia, né, fazer isso, porque, veja, a consciência jamais vai tomar uma atitude dessa. Então, é um processo do ego, é do inconsciente, é da mente universal. Só que para você ter esse conhecimento e estar nesse lugar, você precisa estar muito aberto para receber a palavra, você precisa estar muito aberto a querer mudar qualquer coisa na sua vida. Se você não tiver, você não faz a transformação. E você vai sempre culpar o outro, vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, vai querer se punir o outro. Então, claro que passa uma certa raiva, né, pela mente, uma indignação, que é natural, eu vejo como sendo natural, porque você está ali tentando fazer as curas, você fica até meio, pô, como é que pode, né? Mas pode, aqui na Terra pode. Esse sistema, ele é feito para isso, para essas possibilidades caóticas, né? E aí, ele cortou completamente ali, né, porque eu tenho uma devoção muito grande com Jesus, e eu já comentei isso em alguns momentos, que eu não o vejo diferente de mim, nem acima de mim. Eu vejo como, claro, um irmão, um mestre que sabe mais do que eu, claro, assim, porque ele está fora do sonho, mas eu não converso com ele como se ele fosse algo acima, eu converso com ele no mesmo nível. E a gente, né, eu tenho uma relação com ele muito aberta, porque não tem como esconder. O próprio curso de Milagres fala, não existem pensamentos privados, então não adianta eu querer dizer para ele uma coisa, quando na minha mente tem outra, né? Mas aí foi interessante que a situação energética mudou, então aquela sensação de desgaste, né, de cansaço, de não querer fazer mais, ela acabou, porém ainda existia a punição ali por parte do personagem. E aí, num evento muito, assim, específico, né, que eu me deparei ali com o personagem, num conflito, não foi direto, mas foi indireto, eu fiquei muito indignada, né, com a cena e tal, e aí eu perguntei pro Espírito Santo na hora, assim, eu falei, olha, eu quero saber que palhaçada é essa. É assim, a minha conversa com eles é essa, é assim. Eu quero saber que palhaçada que é essa aqui. Na hora, o Espírito Santo me respondeu, isso está acontecendo porque você tem culpa na mente. Então, às vezes, as pessoas falam, pô, mas você, o que você acha que é o próprio Espírito Santo? Pô, o ego nunca vai falar para você que você tem culpa, assim, ó, isso aqui está acontecendo porque você tem culpa, você tem que tirar a culpa. Não, o ego vai reforçar a culpa. Em qual sentido? O fulano lá é culpado, ele precisa ser punido, ou você precisa ser punida, né? Então, na hora que ele falou isso, eu falei assim, não, então vamos resolver isso aqui agora. Agora. Eu não quero mais viver essa cena. Não quero mais estar nessa situação. Só que não tem sentido nenhum o que está acontecendo. E ali eu fiz uma escolha. Falei, não, nós vamos tirar todas as culpas relacionadas com esse personagem. Por quê? Porque, veja, a culpa, ela traz punição através também das pessoas. Não é só uma punição, por exemplo, de saúde, né, de você perder bens, alguma coisa assim. Não. Ela utiliza os personagens para você ser punido de alguma forma. E no meu caso era o financeiro. Então, assim, não retinha, não tinha. Eu conseguia, sabe, estar em lugares muito bons, em empresas muito boas, mas não ficava, ou às vezes, quando ficava, não tinha promoção, não conseguia subir salário, tinha muita perseguição. E também aí é um outro ponto que nós vamos falar depois, se for o caso, de projeção, né, de sombra ali também no meio profissional, quem trabalha, né, hoje no mundo corporativo, que é uma questão kármica também, é outra coisa, mas eu estou falando aqui da parte familiar. Então, eu fiz uma escolha ali da gente sanar as culpas em relação a esse personagem,
e fui trabalhando com Jesus para soltá-lo no sentido de raiva, ódio, mágoa, ressentimento, que deve alguma coisa, que eu sou a vítima, então eu estou sendo ali punida porque eu sou uma vítima e ele é o meu algoz. Então, essa relação eu comecei a trabalhar muito com Jesus e não foi de um dia para o outro. Foram meses fazendo isso com ele. Né? Cada situação que era sendo apresentada, cada pensamento, cada projeção que aparecia, eu tinha que escolher. E aí eu sentava com ele, a gente conversava, eu entregava, e ele, pô, você escuta Jesus? Se eu estou aberta a escutar ele, eu acredito completamente nele, eu vou escutar e eu vou escutar o Espírito Santo também. É uma questão de auscultação interna, tá? O que o Joel fala. E aí, isso foi sendo trabalhado, né? Claro que houve muita resistência do ego, resistência em não querer soltar ainda, querer punir, ou se fazer de vítima, né? Um jogo de braço ali, de medir poder. Teve, assim, muita necessidade da minha parte de abandonar, de querer lutar com a pessoa, né? De na hora, até mesmo quando você tá certo e a pessoa tá errada. Você tá vendo a pessoa ali tá equivocada e você fala, pô, mas eu vou ter que abrir mão disso, vai. Não queira estar certo. Abandona isso também. Então, eu acredito, assim, que tenha sido um trabalho de um ano, praticamente. Um ano com esse personagem. Você vê como era profundo ali a questão de projeção, de ataque, de medo, de culpa, de ausência de amor. Tá? Era um relacionamento de ódio. Eu não estou brincando. Era um relacionamento de ódio. Não era nem um relacionamento especial que o curso estava. Tá? E aí, no decorrer depois do outro ano, as coisas foram se acalmando, foram se ajustando, inclusive na parte financeira. O personagem, assim, às vezes me dava dinheiro, pagava algumas coisas para mim, que era uma coisa muito difícil de acontecer, porque como eu sempre paguei, né? Então, por exemplo, até comprava roupas para ele, né? Eu não comprava roupa para ele, eu que comprava. Então, assim, a inversão de papéis também era muito presente, então tinha momentos que o personagem me via como esposa, tinha momentos que o personagem me via como mãe, tá? Mas filha, era muito difícil o personagem me enxergar como filha. Não tinha esse papel ali. Então, eu também tive que fazer esse processo no físico com ele, para ele começar a me ver como filha, porque ele escolheu ser pai, eu escolhi ser filha, então esses papéis tinham que ser honrados. E aí eu, como estava trabalhando aqui com cursos similares, com Joel, Vedanta, fazendo orações, meditação, escolhendo, né, em cada conflito, eu tive que ir no campo da forma, não, veja, não era só na mente. Então eu tinha que me posicionar muitas vezes ali para que ele percebesse que ele era pai, né? Então, isso foi sendo uma arte no campo da forma, sutil, sem manipulação e sem luta. Então, vamos supor, a pessoa, né, esse personagem é uma pessoa que tem muita preguiça. A minha mãe sempre fez tudo para ele, só faltava dar comida na boca. E aí, ele acostumou com isso, né? Então, por exemplo, eu estava ali fazendo algumas atividades de casa, tinha que comprar o gás, então ele me mandava ir lá, pegar o telefone, ligar, providenciar o gás e tal. Eu falei, mas por que a pessoa não faz isso? Ou tá ali vendo televisão? Pode fazer, vai lá, faz. E eu não fazia, então qual era o meu método? Então, eu não vou poder, eu vou ter que ir lá agora no mercado, que eu marquei de retirar um negócio, eu vou comprar um negócio ali, eu vou me encontrar com tal pessoa, vixe, olha, infelizmente agora não deu. Mas eu esqueci, você acredita que eu acabei esquecendo? Então, assim, conscientemente, né, eu fui devolvendo para ele a função que é dele. Conscientemente, veja, trabalhando sempre ali com a mente certa, com o Espírito Santo, para não cair de novo na culpa, nem no vitimismo, e nem projetar, né, raiva ali, né, querer punir, enfim. E aí eu comecei a fazer esses movimentos, para que ele entendesse qual era o papel dele. Resumidamente, né, então, Jesus cortou essa maldição, porque
nada fluía, não tinha energia. O Espírito Santo foi tirando as culpas, foi liberando as culpas ali, né, de punição, porque eu utilizava ele como punição financeira, porque eu tinha muitos problemas com ele financeiro, né, eu tinha que ficar suprindo ele financeiramente, sendo que ele tem o dinheiro dele, e é uma forma de punição, né, então eu vou usar ele como muleta para me punir financeiramente porque eu sou culpada. Essa é a história aí geral, né, é o contexto geral aí desse enredo, vamos colocar assim. Então, a gente faz isso aqui com os personagens. Então, a gente não prospera muitas vezes porque nós estamos querendo que o outro ainda faça alguma coisa por nós, me deve alguma coisa, né? Eu não me relaciono com pessoas porque eu quero ainda aprender tal pessoa, eu fico doente para justificar uma presença de alguém. Então, nós estamos sempre usando o outro como muleta para justificar alguma coisa aqui. Então, até o professor Hélio, se você pegar ali a reprogramação de prosperidade, ele fala claramente ali, pergunta para você se essa falta de prosperidade não é você querendo se punir ou punir o outro. Por quê? Porque tem culpa, né? Tá? E aí, chegou 2024, foi um ano bem difícil também, mas melhorou muito ali. Com ele, houve outros movimentos que eu fiz, inclusive aquela história do cachorro, né, do meu cachorrinho, que se foi, né, em outubro, mas que eu viajei e ele tentou me manipular através do cachorro. E aí eu trabalhei à distância ali, para poder ver só consciência por trás daquilo, que eu não precisava cair naquela armadilha de culpa novamente. Então, olha só como ainda vai aparecendo ali as nossas limitações, nossos condicionamentos para serem liberados. E é tudo através do irmão, é tudo através dos personagens, né? Mas aí, no final do ano, né, no final do ano passado, aí eu fiz outras escolhas internamente, e as escolhas aqui, elas são, assim, primordiais para que haja os movimentos de você conseguir sair do sofrimento, da limitação, da escassez, de você experimentar coisas que têm amor, que têm abundância, prosperidade, benevolência. Porque essa escolha, ela, ela precisa estar muito alinhada com o seu ser ali, com o sentimento de você se reconhecer como sua consciência. E aí você olha para certas situações, não com um olhar assim que nem o Joel fala, né, e até o Vedanta, aceita as coisas como elas são, né, não fica lutando, não é nesse sentido do conformismo, né, é no sentido de, isso pode ser diferente, não precisa ser assim, eu não preciso experimentar desamor, escassez, doença, né, porque se nós estamos aqui experimentando essa jornada, e é Deus que está se expressando o tempo todo, então não faz o menor sentido essa consciência experimentar essas limitações, esses condicionamentos, né? Porque eu sou o que eu sou, né? Eu sou tudo que é e tudo que há. Então, se eu sou essa consciência última, né, primordial, um oceano infinito, né, de possibilidades, eu posso escolher estar nesse lugar, aí sim, na hora que eu faço o movimento interno e eu escolho com sinceridade transitar do humano, que o Joel fala, o humano aqui, né, limitado, condicionado para o humano espiritual, eu começo a acessar um lugar benevolente. E aí é óbvio que está na mente de Deus, está na mente da própria consciência. Experimentando isso, você vai projetar isso para o campo da forma. E aí eu comecei a fazer um movimento, talvez em novembro, dezembro, de mudar de casa, de lugar, né, de bairro, porque eu não me sentia mais parte daquilo, aquilo para mim não fazia mais sentido estar ali experimentando aquela escassez, porque é um lugar de escassez, né, de miséria, e aí eu olhava para aquilo, não tem nada de certo e errado, é o que é, mas eu internamente aqui, com a minha alma, né, com o espírito, eu escolhi, com sinceridade, viver algo diferente. E soltei, né? Então, digamos assim, que eu fiz um movimento para o universo ali de estar num lugar diferente daquele. E aí as coisas começaram a acontecer depois de um certo período. Então, eu vim para um bairro muito melhor, a convite de uma amiga, e o apartamento dela estava vazio. Está vazio ainda, eu estou aqui nele agora desde janeiro, né?
em dezembro, voltei, depois aí deu um conflito, né, de, de paradigma ali, deu um chute na mente, assim, porque eu voltei para o lugar que eu não queria, e eu falei assim, pô, mas e que me fez voltar para cá, né? Não, vamos entender aqui o movimento. E aí eu voltei para cá, em janeiro, só que eu ainda não determinei, assim, internamente, porque é aquela coisa, você joga para o universo, projeta o melhor e aceita o que quer, né? E isso tem que ficar muito ali assentado com as suas já crenças, né? Se você ainda se vê limitado, condicionado, pequeno, que nas coisas não pode acontecer, que é impossível, essas coisas que a mente te conta, você vai ficar nesse lugar. Não vai experimentar uma realidade diferente, né? E aí eu vim para cá, é, conversei com ela, a gente começou a fazer um projeto junto de Airbnb e tal, para alugar um quarto, começou a fluir, começou a vir pessoas e tal. Aí a gente começa a fazer amizades. E desde então, já estamos em março, eu ainda estou aqui para começar a experimentar, né, como é que é estar nesse lugar e sentir esse lugar. Então, é tudo uma questão de sentir. E esse sentir, ele começou lá atrás, quando olhei para aquela realidade que eu tinha, vamos colocar assim, projetado, né, por causa de uma mente condicionada, porque a gente sabe que quando você passa ali na concepção, você já tem ali a mente condicionada, né? A mente universal, ela já insere em você. Fora as culpas, tal, punição, questão kármica, e tudo isso foi sendo trabalhado. Então, eu sou uma pessoa muito focada, muito dedicada. Acredito que todo o tempo que eu fiquei sem trabalhar durante muitos anos, não foi um ano ou dois, foi uma providência da própria alma ali. Eu fui suprida durante todo o período, não me faltou nada. E eu consegui me dedicar a todos esses ensinamentos aqui, né, aos conhecimentos e tal, porque eu sempre fui muito obstinada a fazer a liberação. Essa era a minha meta. Teve alguns desvios? Claro que tem, a gente se perde um pouco no caminho, acontece algumas coisas aí que a gente dá uma escorregada, né, dá uma pisada na jaca, como a gente fala, mas a minha alma sempre me puxava de volta, não, não, volta aqui, que aqui é o lugar. Mas existe também umas renúncias, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder vivenciar isso aqui. E aí, voltando, né, que a mente começa a puxar os assuntos que vai vindo dos downloads, voltando, hoje, como é que está a relação com esse personagem? Muito melhor, não tem mais ataque, não tem conflito, a pessoa, é, eu sou uma pessoa muito, assim, tranquila, eu não fico mandando mensagem para as pessoas toda hora, tal, porque eu estudo muito, e às vezes as pessoas acham que você não quer conversar, que você está distante, que você esqueceu. Não, é porque o meu modelo hoje, né, de trabalho, de estudo é esse. Eu tive que mergulhar nesse lugar para poder consolidar ele. E aí, às vezes, ele me manda, né, bom dia, como é que tá? E aí, quando é que você vai voltar? Então, recentemente teve uma comunicação nesse sentido, né, me perguntando quando que eu ia voltar. Eu falei, eu não sei quando que eu vou voltar. Eu estou aqui e por enquanto está dando certo, então por enquanto eu fico aqui. E aí eu soltei para o espírito, né? Eu soltei para a alma, tal, fazer o processo sem manipular e comecei a corrigir na minha mente também a questão que, se for para voltar, também precisa ser pelo espírito, porque não é o lugar que vai fazer você diferente, não é isso, a diferença é interna. A mente precisa estar em paz, independente do lugar onde você estiver. A gente depois amadurece e compreende isso. Mas o paradoxo, como aqui é muito interessante o paradoxo, está tudo bem onde eu estiver, porque onde eu estiver é só um sagrado. Isso não vai se alterar. Mas eu não preciso experimentar sofrimento. Não preciso experimentar escassez, eu não preciso experimentar doença, limitação, tristeza. Isso não faz parte do meu ser. Né? E, como diz Joel aqui, é do agrado de Deus dar o reino. Esse reino, ele é abstrato. Mas o paradoxo é, uma vez você estando no abstrato, você vai começar a receber o de acréscimo, que Jesus fala, né? Permaneça no reino e as demais coisas de acréscimo lhe será concedido. Então, o que é o acréscimo? É o alimento, é o suprimento, né? Que vem de várias formas, ele não é só dinheiro. Então, você é suprido por uma pessoa, por outra, uma te dá uma coisa,
vem, né, te preenche aqui de um outro sentido, e isso vai entrando num fluxo natural. Sem você lutar contra isso, ou você precisar sentar para fazer isso. Isso é uma coisa que já é do próprio espírito que vai se manifestando. Mas para chegar nesse lugar, foi aí 4 anos de, de intenso trabalho. Tá? Eu sei que tem muita gente que não consegue fazer isso hoje porque precisa trabalhar, tem filho, tem uma casa, tem um negócio. Mas veja, precisa dedicar alguns minutos por dia ali para estar nesse lugar. E o Joel fala da oração. A oração transforma a vida. Parece que não, mas o hábito de você orar todos os dias, uma vez por dia pelo menos, nesse reconhecimento da presença, isso vai mudando a tua mente, vai mudando a tua vibração, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga Deus, inclusive, porque você vai estreitando essa relação aí com esse lugar, tá? Então, o que eu quero trazer com toda essa história? Que eu não tenho filhos, mas já presenciei pessoas que têm filhos e que tá nesse lugar aqui, né, de estudando e tal, que projeta ou projetou no filho ali uma escassez, projetou uma visão de que a pessoa é limitada, que ela não vai conseguir, ou de coitadinha, né, tadinha da pessoa, não sabe de nada, eu tenho que fazer tudo para essa pessoa, ou eu estou com medo que essa pessoa não consiga chegar onde precisa. Isso é um olhar do ego, da pequenez do outro, tirando ali a santidade do outro, não reconhecendo ali, e quem está por trás daquela aparência é só consciência. Então, as mentes estão compartilhadas e existe culpa em ambas as mentes, não se engane, porque existe culpa em ambas as mentes. Aquele que está recebendo essa visão, que está recebendo essa demanda, vai acatar aquilo no inconsciente. E aí vai dificultar a vida do outro. Então, a visão que eu tenho do mundo, que o Joel não, né? O professor ele fala, mude a sua visão de mundo, a sua visão de você e a visão de mundo. Quando você mudar essa visão, você vai ver realmente as transformações. Então, como eu passei por isso na pele, né? E eu senti isso, e eu tive confirmação de outros personagens para isso interfere diretamente. Aí a gente pensa assim, pô, mas o outro ele não tem a responsabilidade? Tem. Em algum momento, esse personagem vai ter que fazer o processo dele. O teu ali está resolvido, você fez a sua parte, soltou, renunciou, entregou, né? Escolheu, porque essa escolha sincera, ela faz um movimento tremendo interno. Só que é uma escolha sincera de você realmente querer abrir mão. Eu quero abrir mão, para mim não importa quem é culpado, quem não é, quem é responsável, quem não é. Eu estou abrindo mão de qualquer obrigação do outro comigo, né? E da minha pessoa para com a outra pessoa, com o outro também. Então, a gente vai percorrendo o caminho, como diz já Morfeu lá no, no Matrix, há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer. Então, aqui, nós estamos conhecendo o caminho através do Neo. Mas percorrer é outra coisa. É totalmente diferente. Porque o percorrer é você experimentar, você às vezes precisa agitar a água. Só que quando você está com a consciência, é muito melhor. Porque tu está fazendo uma escolha por um lugar de amor, não um lugar de dor, de sofrimento. Então, quando você começa a fazer essa escolha interna, olha a cura que você fez no outro também. Então, veja, o personagem lá, ele não sabia ser pai, não nasceu para ser pai. Escolheu, mas não foi pai a vida toda, não exerceu esse papel. Então, aqui o personagem, né, a consciência associada aqui ao personagem, percebeu isso e escolheu ajudar o outro personagem, a realizar e a promover o papel correto dele. Olha a cura que você faz no outro. Aí a pessoa começou a ter que fazer coisas de casa, começou a ter que corrigir é, coisas que são pertinentes ao papel dele, não ficar só, né, sem fazer nada, achando que a vida é um, né, é um conto de fadas, porque não é.
E a gente não culpa, porque a pessoa também está condicionada e foi treinada a ser assim, foi ajudada a ser assim. Então, a salvação do outro é a tua salvação também. Então, mas você faz até onde dá. Por quê? Porque aí tem o processo do outro, que ele vai ter que voltar também, em um momento vai ter que despertar, vai precisar passar pelo mesmo caminho que a gente passou. Então, esse olhar que a gente tem do outro, principalmente quem é pai, com filho, né, mãe, com filho e tal, é importantíssimo você mudar a visão de como você vê o outro ali. Então, se tem medo na mente, se tem é, culpa de achar que não fez o melhor e agora precisa fazer tudo para garantir o bem-estar do outro, ainda assim é do ego, porque não está reconhecendo a santidade e a verdade do outro. É o medo, né? Mas o medo não é referente ao outro. O medo é sobre você. É tudo sobre você. Então, não, a incapacidade não é do outro, é sua. O medo do que o outro vá fazer alguma coisa não é do outro, é sobre você. Né? E aí, quando você corrige isso na mente, você tira esses pares de opostos que nem o Joel fala, você não vai enxergar pares de opostos no outro. Enquanto eu vejo um julgador e um julgado, eu vejo dois. Quando eu vejo uma cena e não tem um julgado e um julgador, eu já zerei os pares de opostos na mente. Então, veja, eu não tenho como comprovar nada a não ser a minha própria palavra. E acredite quem quiser acreditar, quem não quiser também está tudo bem. Ninguém é obrigado, né? Aqui a gente não tem que provar nada para ninguém. A gente traz o que a gente experimentou. E só quem passa pela experiência sabe. Então, a gente vai percorrendo o caminho e praticando. Não tem outro jeito. Se não entrar na prática, não vai experimentar e não vai saber como lidar com as situações que vão aparecendo, porque a prática é ela quem afirma se você realmente, né, entendeu o conteúdo, porque até então vai ficar conteúdo pro ego. Tudo que você vai absorvendo aqui, ele vai entrando, vai vindo só para armazenar, vai virando um vaso cheio, tá? Então, esse assunto é um assunto, não vou dizer que é sério, mas é um assunto profundo, é um assunto de transformação, de cura, de liberação, que a gente presencia, né? Hoje em dia, todos têm conflitos nesse lugar, é normal, não é natural, mas é normal daqui. Todos nós estamos ainda em alguma batalha, não importa qual, mas temos que reconhecer isso, né? Que só existe uma batalha, como diz o curso, não existe a minha ou a sua, todos é uma batalha só, a do irmão é a nossa, mas a partir do momento que você escolhe, tá, agora eu vou escolher por esse lugar aqui, e essa escolha é sincera, aí as coisas começam a melhorar, começam a se transformar. Tá? Mas a limpeza, ela é fundamental. Precisa limpar um pouco a mente, purificar o coração, ter dedicação, né? Ter devoção no caminho, né? Querer realmente realizar, né, Deus para que as coisas comecem a fazer diferença. Passa um ano, passa dois, passa três. Tudo bem que as melhores e maiores mudanças são internas. Depois começa a vir no campo da forma, no físico. Então, a gente vai experimentando primeiro interno, uma certa harmonia, uma certa paz, você vai tendo mais clareza na mente, as suas percepções vão ficando mais apuradas, você vai escutando mais, né, a auscultação interna ela fica mais afinada, né, a gente vai tendo pequenos vislumbres aí da presença nas situações, nas pessoas. Não precisa ser fogo de artifício, né, um evento, não se trata disso. Isso aí é coisa do ego. Mas a gente vai presenciando ali um fluxo que vai ocorrendo inesperadamente, porque, veja, a gente não tem controle de nada aqui. As coisas acontecem espontaneamente, e aí é como diz o Joel, né? Não resistais, não reajas, para você poder ter discernimento e tomar decisões aqui. E assim a gente vai indo. Aí melhora bastante, mas ainda acontece, às vezes, alguns padrões voltam, aí você olha, pô, isso aqui tá aparecendo porque se apareceu agora de novo, é porque agora tá pronto para poder fazer liberação. Escolhe de novo,
E assim a gente vai caminhando, né? Sem pressa, porque está tudo pronto. É só entrar no fluxo, sem ansiedade. Então é isso, gente. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa aqui. Se eu esqueci, eu posso trazer na próxima aula. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem trazer alguma percepção?